Então, bom dia aí para vocês novamente. Que Deus abençoe a vida de cada um, né? Olha só, a nossa vida, né, meus irmãos, ela é feita de processos, correto? Sim? Né, então, cada vez que a gente avança, né, novas etapas vão surgindo. Né, talvez algumas fases assim, um pouco mais tranquilas, outras um pouco mais movimentadas. Né? Então, cada fase que a gente passa, na verdade, né, cada processo nos traz amadurecimento. Né, amadurecimento para a gente poder, né, às vezes, analisar algumas coisas da maneira que a gente fez também, né, trazer à luz para algumas outras pessoas como pode ser, né, feito um novo caminho também. Né, então, tudo isso gera em nós algo bacana. Né? Quantos acreditam que hoje você é mais maduro do que 5 anos atrás? Mais maduro. Né, vocês são mais maduros do que 5 anos atrás? Só fisicamente ou mentalmente também? Mentalmente também, né? Porque fisicamente, gente, é o seguinte, né? A gente já vê que a gente já não dá conta, está mais velho, né? Mais maduro, né? A gente vai vendo que já não é mais tão fácil emagrecer, né? Já vê que os cabelos começam a cair, né? Já vai vendo que você tem que dormir pelo menos umas 6 horas, senão no outro dia você está um bagaço, né? Que a conta ela vem. Quando a gente é mais novo, você pode ficar 2 noites sem dormir tranquilo, que você está fazendo aí as coisas do mesmo jeito. Né? Então, olha só. E a gente sempre vai falar da igreja, né, como uma família. Certo? E dentro da família, a gente gosta muito de usar esse papel, né, para representar também os papéis que somos nós aqui hoje, dentro dessa mesma família, né, onde os mais velhos ou os mais maduros cuidam daqueles que são mais novos. Correto? Né? É a mesma coisa como funciona na nossa família. Até que o quê? Até que todos nós possamos assumir os nossos papéis bem definidos. Certo? Né? Então, por exemplo, dentro da família existem papéis definidos. Existe o pai, não existe? Certo? E como que a gente sabe que alguém é pai? Só porque ele pôs o filho no mundo? Né? Não é só porque ele pôs o filho no mundo. Né? Porque ele tem uma responsabilidade sobre a vida dele. Né? É aquele que vai cuidar também, né, juntamente com a mãe. Né? Por quê? Porque essa é a natureza de um pai. Certo? Nós temos a mãe também? Temos. Né? E a mãe também ela tem certas responsabilidades como mulher? Tem, porque também os dois, né, ao se unirem, né, na verdade eles têm tanto responsabilidades como de marido e de mulher, como de pai e como de mãe. Assim como muitos de nós, todos nós somos filhos, nascemos de alguém, correto? Também temos funções como filhos? Temos um papel importante dentro da nossa casa? Temos. Né? E também a função de irmãos. Né? Então, olha só, é bem interessante. Eu vivi muito tempo da minha vida com o Gustavo. Nós sempre dividíamos um quarto. Nunca me lembro de ter um quarto separado só meu, nunca tive. Só depois que eu saí da minha casa, né? E mesmo assim, já não era mais sozinho também, não. Então Deus ele vem preparando a gente, né? Para quê? Porque essa vida dentro de comunhão, dentro de casa, né, é bem interessante. Porque eu e o Gustavo, na verdade, nós somos diferentes. Muito diferentes. Né? Então, o Gustavo gosta de certas coisas, eu gostava de outras. Mas aí, dentro do quarto, a gente tinha que ter, assim, um espaço para os dois. Né? Então, sempre tinha que estar organizado? Tinha. Né? Então, a gente tinha ali aquele ambiente de respeito. É claro que, irmãos, gente, sempre tem treta, não tem? A gente brigou muito? Brigou muito. Né, mas, afinal, aquele vínculo lá ele é inquebrável. Por quê? Porque a gente entendia que a gente se honrava nesse ponto. Então, por exemplo, se alguém chegasse na escola lá e implicasse com o meu irmão, quisesse fazer alguma coisa com ele, o sangue sobe, não sobe? Ferve, né? Mas é aí que a gente tem que, na verdade, se controlar também nesse momento. Né? Mas por quê? Porque aquele vínculo que nós temos, ele é muito maior do que qualquer situação que nós outros pensamos diferentes. Né? Isso é bem interessante a gente analisar. A Bíblia, na verdade, se a gente for analisar ela vai ter muitos versículos que vai tratar muito bem do papel de pai, do papel do filho, do papel de mãe, do papel de esposa, do papel de marido.
né, do papel de irmão. Nós temos tudo isso bem descrito aí na palavra de Deus, certo? E entrando aí um pouco mais, né, dentro da família, talvez alguns de nós não teve o privilégio, né, de talvez ter uma família totalmente estruturada, correto? Às vezes, nós temos uma mãe que ela teve que suprir todos esses papéis porque nós só tivemos uma mãe. Né? Agora, onde é restaurado isso? Né? Quando a gente começa a ter uma relação com Deus também. Né? E quando a gente começa a ter comunhão com a sua palavra, porque aí nós somos transformados. Né? E nós conhecemos aquilo que é um verdadeiro amor de mãe, um verdadeiro amor de pai. Né? E é interessante. Eu lembro que, por exemplo, os valores antigamente, até a gente estava comentando um pouco disso hoje mais cedo, eles eram diferentes. Né? Quando a gente saía de casa, nós éramos 4 irmãos. A gente podia ir para qualquer lugar. Estava lá meu pai e minha mãe. Onde a gente estava? Sentado, tranquilo. Se tivesse permissão para brincar, beleza, você estava brincando. Se não tivesse, sentado aí do lado, né? Quase imóvel. E se você fizesse alguma coisa, né, irmão? O que acontecia? Só tinha aquele olhar, né? Só o olhar assim, você já sabia, não, já era. Em casa o couro vai comer mesmo, né? Então nós tínhamos aquela diferença. Nós sabíamos, talvez, muito melhor do que hoje, qual que era a figura de um pai, qual que era a figura de uma mãe. Né? Nós tínhamos muita honra e respeito nessa questão. Né? Então era algo assim muito importante para nós, né? Esse sentido de família. E aí, pessoal, quando a gente muitas vezes não concordava com o pai e com a mãe, o que a gente fazia? A gente acatava, não acatava? Do mesmo jeito. Por quê? Quem manda, meu filho? É o pai e a mãe. Né? E aí, gente, a gente vai vendo, talvez, com o nosso amadurecimento também, igual a gente vai falando, que muitas vezes eles estavam certos. E também, se não tivesse certo, eles estavam certos. Né? Então, tem todos esses detalhes para a gente vendo. Tá? Aí depois, gente, né, que a gente vai amadurecendo, igual eu falei para vocês, eu cheguei a me casar, graças a Deus. Né? E aí, tem um ditado popular, que ele é até muito interessante, ele devia ser instituído como lei, na verdade. Né? Fala assim, que quem casa quer casa. Isso é verdade, gente? Gente, vou falar para vocês, é muito bom ter a sua própria casa. É muito bom. Por quê? Porque na casa do meu pai e da minha mãe, quem é senhor de lá? Pai e mãe. Agora imagina, né, eu, Rafael, morando com os meus pais casados. Gente, não funciona. Por quê? Porque ele já tem uma senhora e um senhor. 2 senhoras na mesma casa, gente, é treta, mano. 2 senhor pode até tomar cerveja junto. Né? Mas 2 senhoras não toma. Né? Por quê? Porque cada uma tem uma visão. Então, por exemplo, lembra uma vez que eu me mudei de uma casa, só que eu tinha que esperar 2 semanas para outra casa liberar, porque nós estávamos trocando de casa. Né? E aí, para onde eu fui? Para a casa da minha mãe. Né? Amo minha mãe, amo meu pai, mas na verdade nós temos já visões diferentes de algumas coisas. Né? Por quê? Porque até a palavra de Deus fala que quando a gente casa e assume um papel de marido e de mulher, né, na verdade nós estamos deixando quem? Pai e mãe. Ah, deixar e abandonar? Não é abandonar. Mas na verdade, agora nós estamos constituindo, né, uma nova família também. Por quê? Porque essa é a melhor maneira do casal amadurecer. Né? E aí, gente, olha só. Quando a gente fala da figura da família, ela é muito importante também dentro da nossa relação com os irmãos. E hoje a gente vive uma inversão de valores dentro da sociedade. Bem forte mesmo. Por quê? Quem que é filho hoje? Hoje é o cachorro. O cachorro é o filho. Então você é o cara que provê tudo para o cachorro, a mulher que provê tudo para o cachorro. E quem que é o filho hoje? O governante da casa. Também é um cachorro, né?
Então hoje, se faz o quê? Se faz aquilo que o filho quer. Fala assim, ai, meu filho não pode fazer isso. Né? Quantos já viram isso, né? Ai, filho, não faz isso e o moleque continua. Né? Ou a menina. Ai, filho, deixa isso, você vai quebrar. E quebra. Por quê, gente? Porque agora esse é o domínio. Né? Descobriu que ele é o cara que manda. E às vezes os pais falam assim, se você fizer isso, você não vai ganhar aquilo. E o moleque vai e faz, e o pai vai dar aquilo que ele prometeu que não ia dar, ele dá. Então a palavra hoje, muitas vezes, já não tem valor, esse respeito e essa honra, muitas vezes não existe. Né? E aí, gente, a vontade e o desejo da criança prevalece sobre o pai. O pai, o que ele quer ser? Ele quer voltar a ser filho novamente. Então ele acha que ele é filho da esposa, que a esposa tem que cuidar dele como um filho. Né? E a mulher, muitas vezes, ela assume um papel de quê? De mãe do marido. Olha só, como esse jogo de valores, né, ele vai sendo trabalhado muitas vezes de uma maneira equivocada dentro das nossas vidas. Não é verdade? E aí, pessoal, a relação de honra e respeito, ela vai para o saco. Por quê? Porque eu não entendo qual é o meu papel. Eu não entendo qual é a minha função. E às vezes, gente, quando eu sou aquela criança mimada, o que eu faço? Pego minha bola, vou embora, não brinco mais e ninguém mais brinca. Né? Eu sou o dono da bola ali. Então, irmãos, nada não é do meu jeito. Nada deve ser do meu jeito, nem do seu jeito. Deve ser do jeito de quem? De Deus. Mas às vezes é muito fácil a gente falar, do jeito de Deus, né? Então a gente já tem uma pronta resposta, mas às vezes isso muitas vezes não está internalizado dentro do nosso coração. Né? Então, para a gente realmente entender qual é o nosso papel, né, qual é a nossa função, nós temos que ter relação com o Pai. Né? Então, acima das vezes a gente ter talvez uma relação de muitas vezes de trabalho no nosso meio, porque muitas vezes a gente tem vínculo trabalhístico no meio da igreja, nós queremos um vínculo relacional. Então, para nós é muito importante, né, a gente estar aqui junto, a gente receber junto daquilo que Deus tem para nós, mais do que você servir em qualquer área da vida da igreja. Servir é importante? Super importante. E nós queremos que todos, né, cheguem à maturidade do serviço. Né, mas o serviço aqui, meu irmão, não é para mim. Né, o serviço é para Deus e para os irmãos. Né, então a gente prefere aqui, pessoal, a comunhão, né, o repartir do pão. Então a figura da ceia é algo muito importante para nós, porque é o momento onde a gente discerne o corpo e come junto. Né, e que todo dia de manhã, todos os domingos, nós temos o privilégio de comer junto. Gente, isso é muito importante. Né, isso é muito bom, isso aí, na verdade, fortalece as relações. Né? E aí, pessoal, dentro da família, né, muitas vezes a gente não quer que você esteja insatisfeito com a sua relação com Deus. Por quê? Porque a gente pensa tudo em trabalho. É trabalho que nós vamos fazer? Tudo é trabalhoso, irmão. Mas o coração, né, ele tem que estar realmente no foco certo. Tá? E a honra, que é uma palavra talvez muito curta, ela tem faltado muito no nosso dia a dia também. Né? E às vezes a gente está achando que está andando com Jesus, né, e literalmente a gente às vezes crê que está honrando a vida uns dos outros, né, mas na verdade nós estamos preocupados com os nossos interesses. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Mateus, que a gente vai analisar um texto juntos aí também. Lá em Mateus 26, que a gente vai ver aquilo que realmente tem ocupado lugar no meu coração e no seu coração também. Esses versículos, né, do 6 ao 13, nós lemos ele em uma das últimas quarta-feiras que tivemos o nosso estudo da exposição bíblica. Irmãos, aqui traz uma verdade muito bacana. Aqui traz algo assim excelente para nós. Né? Todo mundo conseguiu abrir aí? Lá fala assim, estando Jesus em Betânia, no versículo 6, 26, 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus.
quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de preparar para o sepultamento, de me preparar. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Olha só que interessante, pessoal, esse texto. E aqui a gente vê um papel de família bem estruturado também. Então, olha só, se a gente for olhar aí o valor desse bálsamo que foi derramado sobre Jesus, sabe quanto ele valia? Nós falamos isso numa das quartas-feiras. Ele valia aproximadamente 300 denários. O que era 300 denários? Era o salário de 300 dias trabalhados. Quase um ano de trabalho custava aquele perfume. E ele foi derramado sobre Jesus. Certo? Era muita grana ali naquele negócio? Muita grana, irmão. Ajudaria os pobres realmente? Ajudaria. Certo? Então, olha só, pessoal. Qual foi o posicionamento dos discípulos aí? Indignação. Como que vai desperdiçar um negócio desse? Desperdiçar com Jesus. Então a gente vai vendo aí. Agora eles estavam pensando em coisas boas? Estavam em coisas boas, que era ajudar os pobres. Mas às vezes, gente, Jesus vem e lembra de algumas coisas da nossa vida que ela é importante. Ele fala o quê? Para a gente fazer essas ações beneficentes, sempre vamos ter oportunidade, igual a gente tem oportunidade aqui todo domingo. Pela manhã, vocês podem perceber que pelo menos umas 5 a 7 pessoas, ou a 10 pessoas, passa aqui todo dia, pega uma roupa, toma café com a gente. Sempre temos essa oportunidade. Mas Jesus estava ali lembrando também que já não haveria nenhuma possibilidade de fazer o que Maria fez. Então ela ungiu Jesus ali para o sepultamento. E se você for analisar, irmãos, ela o fez antes da morte. Quando as mulheres, lá no capítulo 28, foram ver o corpo de Jesus para ungí-lo, para preparar todos os detalhes, o que tinha acontecido? Ele não estava lá mais, irmão. Já tinha ressuscitado. Então, olha só, às vezes a gente caminha junto e muitas vezes a gente não consegue enxergar mais além. A gente se torna muitas vezes chato, crítico, e ali até faccioso. Por quê? Porque os discípulos, na verdade, entre quem eles conversavam? Entre eles mesmos. Porque a gente supõe, ou a gente presume um monte de coisa, sobre Deus, sobre como Deus tem que trabalhar, sobre a igreja, sobre como a igreja deve trabalhar, sobre os irmãos. A gente presume muita coisa. Mas quem traz a verdade? Jesus. Então, olha só, irmão, no nosso meio, muitas vezes, nós temos que conversar mais, nós temos que abrir mais a nossa mente e o nosso coração para os irmãos, para a gente alinhar em tudo aquilo que Deus quer fazer através de nós. E com a gente também. Então, quem que vai alinhar o nosso posicionamento a Deus, meu irmão? E quem vai mudar nessa jornada somos nós. Porque Deus, ele é um ser imutável e nós somos seres mutáveis. Então, quem vai mudar sempre é nós nessa relação. E aí, nós não vamos fazer o que você pensa, nem o que eu penso. Nós somos chamados juntos para fazer a vontade do Pai, daquele que nos enviou, para a gente honrar a vida dele e para a gente honrar uns aos outros. Em nome de Jesus, que a gente possa alinhar o nosso pensamento ao pensamento do Pai mesmo, que a gente possa trabalhar em unidade como um corpo, bem ajustado aí, honrando uns aos outros, irmãos. Que a gente possa compreender e discernir juntos aquilo que é importante. Então, às vezes, nós estamos andando junto, e nós estamos caminhando, mas muita gente, muitas vezes, não está entendendo o sentido. E o que a gente deve fazer?
né? A gente deve presumir? Não, irmão, nós devemos alinhar. E para alinhar, nós temos que abrir a nossa vida. Nós temos que abrir o nosso coração uns para os outros. Né? Para que juntos a gente possa caminhar naquilo que é a direção de Deus para nós, como igreja e como indivíduos dentro desse corpo também. Né? E dessa maneira nós vamos estar honrando a Deus e nós vamos estar honrando os nossos irmãos. Né? E que Deus sempre traga a revelação da vontade dEle no nosso meio. Amém? Irmãos, isso de maneira bem rápida que eu gostaria de compartilhar hoje com a gente. Né? E eu gostaria que a gente pudesse orar. E depois nós vamos partir para um momento aí da nossa ceia também. Tá bom? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te louvar, Deus, nessa manhã. E pedir, Deus, que o Senhor derrame sobre nós o Teu amor, da Tua graça, do Teu entendimento, da Tua sabedoria, Pai. Para que a gente, Deus, possa realizar todas as coisas segundo a Tua vontade, Deus. Que a gente não possa, Deus, presumir, Deus, ou achar que as coisas devem ser feitas de uma maneira, senão, Deus, que a gente possa realmente encontrar, Deus, aquilo que está no Teu coração, Deus. E fazer, Deus, as coisas segundo o Teu coração, Pai. E que dentro desse caminho, Deus, a gente possa honrar a vida dos nossos irmãos, Pai. Que a gente possa, Deus, realmente, Deus, olhar para o nosso irmão, Pai, e ver a necessidade dele, Deus, e realmente, Deus, andar junto e caminhar junto, Pai. Que a gente possa inflamar o nosso irmão, Deus, de coisas boas, Pai. Que a gente possa, Deus, honrar os nossos irmãos, Pai, em tudo aquilo que a gente fizer, Deus. Porque com a gente já está tudo certo, Pai. Realmente, Deus, inclina, Deus, o nosso coração, Pai, ao Senhor, inclina o nosso coração, Deus, aos nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Obrigado por esse tempo, Pai. Amém. Amém.